João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. A palavra que eu quero deixar no teu coração hoje está em João capítulo 9, versículo 1. Você pode fazer a leitura do capítulo completo, mas para nós não se estendermos, eu quero aqui fazer apenas a menção do versículo 1, que diz que Jesus caminhando viu um homem cego de nascença. A Bíblia vai dizer do momento em que Jesus está caminhando com alguns dos seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que então Jesus olha e vê um homem cego de nascença. A Bíblia diz que aquele homem ele era cego, ele tinha uma deficiência, ele tinha algo que atrapalhava a sua vida, ele tinha uma fraqueza que era a sua visão. Esse homem ele era cego desde o seu nascimento, ou seja, muitos já haviam olhado, muitos já tinham visto esta deficiência, essa fraqueza sobre a vida deste homem, mas naquele contexto, pelo povo daquele contexto, daquele momento histórico, ele era considerado alguém que estava em pecado, por ter nascido cego ou por alguém começasse a ter algum problema ou alguém ficasse cego ao longo da sua vida, as pessoas automaticamente iriam atribuir isso ao pecado, iriam atribuir que por causa dele estar em pecado ou dele viver em pecado, Deus havia permitido isso acontecer sobre a sua vida. Então, em muitos momentos, muitas pessoas passavam por ali, olhavam, viam aquele homem, viam a sua deficiência, mas ninguém lhe estendia a mão, ninguém lhe oferecia uma chance para uma mudança de vida, apenas passavam e alguns talvez até davam uma esmola, mas apenas passavam e olhavam, mas não ofereciam nenhuma chance para aquele homem mudar de vida, para aquele homem ter uma transformação. Muitas pessoas passavam por ali e apenas olhavam. Porém, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus passa, ele olha para aquele homem cego de nascença e ele para. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus para, começa ali então agora uma conversa entre Jesus e os discípulos, porque os discípulos começam a questionar, perguntando se aquele homem havia pecado ou se os seus pais haviam pecado para que ele estivesse assim. Porém, Jesus nessa situação, conversando com os discípulos, logo mais ele vai cuspir no chão e com a sua saliva ele vai fazer lodo, um barro, e vai ungir os olhos deste homem com esse barro e vai dizer: vai até o tanque chamado Siloé, que significa um enviado. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem vai, lava os olhos no tanque e volta a enxergar, e volta a ter a visão. Aquele homem tem a sua vida transformada depois que ele se encontra com Jesus. Aqui eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Talvez muitos já passaram, olharam para a tua vida, olharam para a tua deficiência e não lhe ofereceram nenhuma oportunidade de mudança, não lhe ofereceram nenhuma oportunidade de transformação, não lhe ofereceram nenhuma oportunidade para você mudar a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus, quando Ele olha para a tua vida, Ele não apenas olha, Ele olha, Ele oferece uma oportunidade de ter a situação da sua vida transformada. Jesus ele passa, vê aquele homem cego de nascença, ele então unge os olhos daquele homem com barro e manda com que ele vá até o tanque se lavar. Jesus ele para, olha para o homem e oferece uma oportunidade de mudança, de transformação, de milagre. Mas para que ele pudesse viver aquele milagre, ele precisou caminhar até o tanque de Siloé para se lavar. Ou seja, aquele homem estava acostumado a ter uma vida parada, uma vida estacionada. Quando Jesus chega, unge os olhos dele, Jesus diz: vai até o tanque de Siloé. Ou seja, aquele homem precisa se movimentar em direção ao seu milagre, em direção à sua mudança de vida. Às vezes, Jesus está nos oferecendo hoje
uma oportunidade para vivermos o nosso milagre, para vivermos uma transformação de vida, para vivermos uma situação transformada. Mas o que eu quero deixar para você hoje é: talvez o que está faltando é eu e você nos movimentarmos em direção à nossa mudança, em direção à transformação da nossa vida, em direção à transformação, aquilo que nós estamos precisando. A palavra de Deus para você hoje é: se movimente em direção da mudança da sua vida, da transformação da sua vida. E o que eu quero te dizer é: o único que pode transformar a tua vida é Jesus Cristo. Então se movimente, mas se movimente em direção de Jesus. Se movimente na direção que Jesus lhe deu. Se Jesus lhe deu uma direção, se Jesus lhe deu um caminho, se movimente pelo caminho que Jesus te deu. Se movimente pela direção que Jesus te deu, porque lá na frente está a transformação da tua vida e o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Se você crê, recebeu esta palavra, se esta palavra falou ao teu coração hoje, deixa aí no comentário, escreve: eu recebo, eu vou viver a minha mudança, eu vou caminhar em direção à mudança da minha vida, ao milagre que eu estou precisando. Eu tenho a certeza de que Jesus vai transformar a tua vida quando você começar a se movimentar em direção à mudança que você precisa viver. Deus te abençoe, em nome de Jesus.